Eu falo sempre com o pastor, faço uma brincadeira com ele, eu falo que ele compra a camisa verde, é inconsciente, ele vai no mais bonito. Ele tem um coração alviverde. Bom, irmãos, nós estamos trabalhando a série que já foi ministrada por tantas ceias aqui pelo pastor Elias, o Jesus de quem nos lembramos. E quando eu peguei esse texto, primeira coisa que eu pensei, bom, não tem nem como mudar aquilo que está escrito, né? Então eu vou seguir o script, vou seguir o script daquilo que já é o que o pastor Elias pregou em algum momento, com algumas coisas que eu só trabalhei em cima do próprio texto e dentro daquilo que está dentro do modelo a seguir, tá? O que nós vamos falar hoje é sobre Jesus que nos lembramos se associou a pessoas que contribuíram para o seu propósito. E nós vamos ler o texto que está lá no livro de Marcos, no capítulo 2, verso 13 a 17. Jesus, de quem nos lembramos, se associou a pessoas que contribuíram para o seu propósito. E o texto base, livro de Marcos, capítulo 2, versos 13 até 17. Diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Então os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Bom, vou traçar um cenário desse texto, do que estava acontecendo aqui, em Marcos, no capítulo 2, versos 13 em diante. E depois a gente vai tratar alguns temas, tá bom? Irmãos, a fim de difundir o seu reino, um reino dos céus, difundir o reino de Deus, Jesus precisava se associar a algumas pessoas. É por isso que ele pregava nas ruas, nas praças, nas casas, ele saía pregando, porque ele precisava rebanhar alguns seguidores para falar do Evangelho, para falar do reino, para formar aquilo que seria a futura igreja. E nessas caminhadas de Jesus, no seu curto ministério, 3 anos e pouquinho, ele não tinha muito tempo para ficar com muito guere-guere, muito diz-que-diz. Ele tinha que sair pregando. 3 anos é um tempo muito curto. E nessa caminhada, Jesus estava caminhando, ele ia andando pelas cidades. E ele chegou nessa cidade aqui desse texto. Essa cidade era Cafarnaum. Ele chegou em Cafarnaum. O que era a cidade de Cafarnaum? Cafarnaum era o centro nervoso do comércio daquela época, um dos centros nervosos. Era a capital da pesca. Ali era uma cidade portuária, muitos barcos iam e vinham e desciam em Cafarnaum. Barco com pessoas, barco com pesca, barco com mantimentos, uma espécie de importação e exportação. Era uma cidade portuária. Por ser uma cidade portuária, por ser um local de importação e exportação, era um local onde rolava muito comércio e muito dinheiro.
Aonde rolava dinheiro naquela época era em Cafarnaum, irmãos. E é por isso que Levi, filho de Alfeu, também conhecido como Mateus, era comum naquela época, irmãos, as pessoas terem dois nomes, Mateus, Levi, era comum. Levi aqui é Mateus, é o Mateus escritor. É por isso que Mateus, o cobrador de impostos, estava ali naquela cidade, porque é ali que estava o dinheiro. Quem sabe tarifas alfandegárias, quem sabe cobrando taxas de importação, sobrepreços e imposto das pessoas, imposto para entrar na cidade. É ali que estava lá rolando dinheiro, e é ali que Levi, é Mateus, é a mesma pessoa, estava cobrando. E Jesus chega na cidade e entra nesse burburinho. Ele entrou lá para buscar pessoas para se associar. Ele não foi lá para passear, ele não foi para pescar. Ele não foi lá para arrecadar imposto. Buscando pessoas para se associar às pessoas. Buscando seguidores para falar do reino, do evangelho do reino. E muitas vezes Jesus andando, alguns textos dizem que ele convidava as pessoas. Convidava. Aqui ele não convidou, não. Aqui a palavra diz que ele convocou. Ele passando em Cafarnaum, no meio dessa gentaiada toda lá, ele passou e viu Levi, Mateus, lá na coletoria. Tinha lá a cabine do cobrador de imposto. Oh, todo lugar tem isso, né? Passando, ele viu Levi, um coletor de impostos. Passando, viu e o convocou. Segue-me. O texto não me deixa entender que ele chegou lá e disse assim: você é Levi? Vem cá. No ouvido assim: é bom, o evangelho é bom. Quem sabe você pode me seguir, você é uma pessoa que está precisando tanto de Jesus. Vem comigo, vai ser bom para você. Não está aqui no texto. Ele olhou e disse: segue-me. Ele olhou, observou, viu uma pessoa com carências, segue-me. E a palavra de Deus diz que imediatamente ele deixou tudo para trás. Deixar a coleta de imposto para trás, os irmãos já ouviram falar alguma vez disso? Não vão cobrar mais imposto, não, deixar para lá. Não, se deixa tudo para trás, menos impostos, cada vez mais, aliás, né, irmãos? E seguiu a Jesus. Ele viu e convoca. Convocar, essa palavra me chamou muita atenção. E fui buscar essa palavra. Essa palavra, no original, ela é escrita dessa forma: akolotem. Akolotem, Jesus diz para Levi: akolotem. Essa palavra significa, eu coloquei só duas nos folhas dos irmãos, mas tem mais. É um soldado que segue o seu comandante. É como alguém que obedece uma ordem. O comandante mandou, você vai. É como um servo que segue ao seu senhor. É como aquele que obedece ao conselho de uma outra pessoa. É como aquele que obedece às leis. Convocar aqui vem e a pessoa tem que vir. E também, um último significado, akolotem significa ligar-se a alguém a fim de obter algum favor desejado. Acho que tem tudo a ver com esse convite. Essa akolotem, convocar, parece para a gente uma ordem, mas era mais ou menos assim: vem e segue a um Senhor que pode dar uma coisa e você vai obter algum favor desejado. É o favor do perdão dos seus pecados e a transformação. Faz muito sentido essa convocação. Jesus precisava organizar os seus seguidores rapidamente, o ministério era curto, tinha pouco tempo. É por isso que ele saía pregando em todo lugar. É por isso que ele entrou na cidade de Cafarnaum. Nesse texto, ele falou para Levi. Mas por que ele escolheu Levi? Poderia ter outros grupos de pessoas para ouvi-lo. Quais grupos de pessoas poderiam ouvi-lo naquela época, na estrutura da sociedade? Os sacerdotes poderiam ouvi-lo. Os escribas dos fariseus, ou seja, eram os mestres das Escrituras. Era um público que poderia ouvi-lo. O terceiro público eram os fariseus. Fariseus quer dizer separados. Os diferentão, os melhores que os outros.
Nós somos separados. O resto é o resto, nós somos nós. Os fariseus, que era a maior seita dos judeus. Dentro da religião judaica, era a maior seita, os fariseus. Pessoal muito influente nas finanças, na política, no governo. Eles mandavam em tudo. Eram muito rigorosos com a lei. Diziam que seguiam a lei à risca. E também era uma categoria de pessoas considerada muito pouco piedosa. Eles não tinham dó de ninguém. Era conforme o rigor deles mesmos. O quarto público que poderia ouvir a Jesus e seguir a Jesus eram os publicanos. Quem que eram os publicanos, irmãos? É exatamente a categoria de Mateus. Levi, no texto, é a mesma pessoa. Os publicanos eram cobradores de impostos terceirizados. Vamos lembrar que Roma dominava todo aquele local e os judeus deveriam pagar impostos aos romanos. Como eles não tinham braço para mandar de Roma para lá, eles contratavam pessoas da própria localidade. Vocês cobram imposto para mim, você recebe uma comissão. Eram terceirizados. Porque Levi e Mateus, ele era judeu e cobrava impostos dos próprios judeus. Ele não era romano. Ele era terceirizado do governo de Roma. Esses publicanos eram conhecidos como golpistas. O texto não diz que Levi eram golpistas, mas essa era uma categoria de golpistas. E por que Levi ia ser diferente? É igual, na minha opinião. Eram golpistas. Eles cobravam mais impostos do povo. Um exemplo. O imposto que tem que pagar para Roma é uma moeda de prata. Levi falava assim, não, é duas. Uma para mim, uma... Ele roubava do próprio povo, da própria comunidade dele, cobrando impostos a maior. Cobrava mais do povo, e na hora de passar para Roma, ele roubava o governo de Roma também. Ele falava assim, olha, eu cobrei imposto de 1.000 pessoas, mas na verdade ele cobrou de 1.500. Está aqui os dos 1.000. Ele roubava nas duas pontas. Era uma categoria extremamente odiada. Todo mundo lá sabia que eles eram assim. Porque ele era uma pessoa bem de vida. Era uma pessoa bem de vida na questão financeira. Cobravam do povo e roubavam do governo. O governo, leia-se Roma. Eles eram considerados uma raça de pessoas impuras. O que é impuro? Os irmãos lembram que quem tinha lepra, naquela época, tinha que ser colocado para fora da cidade. Ninguém não podia encostar, não podia ver, era tirado da família, põe lá para trás dos muros da cidade. Eles não eram leprosos da doença física, mas eles eram considerados como leprosos. Ninguém poderia tocar nele. Como é que fazia, né, irmão? Como é que Levi ia cobrar imposto sem tocar nas pessoas? Não, ninguém poderia tocar nele, porque se tocasse, a lei considerava eles também como impuros, como um leproso. Eles não podiam entrar em nenhuma sinagoga, eram proibidos entrar nas sinagogas. E também não eram aceitos nos tribunais. Se qualquer questão jurídica, foi testemunha de um assalto, de um assassinato, quem é um publicano? E o testemunho dele não vale. Eles eram execrados, eles eram a pior espécie da categoria dos níveis da sociedade daqueles tempos. E um quinto grupo de pessoas eram os pecadores. Quem que eram os pecadores para os fariseus? Quem não é fariseu é pecador. Só nós não somos, o resto é tudo pecador. Não é fariseu, é pecador. E pecador não é se é pecador. Eram considerados pecadores, irmãos, aqueles que, por exemplo, não lavavam as mãos, como dizia a lei, como dizia os costumes de lavar as mãos. Não lavar as mãos para um fariseu era a mesma coisa que uma pessoa que cometia um adultério. Então, todos aqueles que não eram fariseus eram pecadores. Tinha 5 categorias. Tinha sacerdote, tinha escriba, fariseu, publicano e pecador. Desses 5 grupos que poderiam ouvir Jesus naquela época, só 2 grupos resolveram escutá-los. Vamos ver o que ele tem a dizer. E os 2 grupos foram os 2 últimos, os publicanos e os pecadores.
Sacerdote deu um tchau, escriba nem pensar, fariseu menos ainda. Só sobrou publicano e pecadora para ouvir Jesus. Alguns que queriam ouvir aquilo que ele tinha para falar. Alguns o seguiram. E no verso 17, Jesus ouviu quando os fariseus se escandalizaram porque ele comia com publicanos e pecadores. Jesus disse que os sãos, ele não disse assim, os sãos não precisam dele. Ele não disse que os sãos não precisam de salvação. Ele não disse que, por ele amar os pecadores, os outros grupos, os sacerdotes, os escribas e fariseus, também não precisavam de Jesus. O que Jesus disse é que aqueles que reconhecem precisam dele e se humilham podem ser salvos. Que eram esses dois últimos grupos, publicanos e pecadores. Por que esses três primeiros grupos, sacerdotes, escribas e fariseus, não quiseram ouvir a Jesus? Porque alguns grupos da sociedade, alguns grupos das vilas, eu acho que até em algumas igrejas, alguns grupos se acham melhor que os outros. Não, eu sou da classe dos sacerdotes, eu sou da classe dos escribas, eu sou da classe dos fariseus, se acham melhor que os outros, não querem ouvir de Jesus, nem falar de Jesus, não quero nem que fale nesse nome. Alguns grupos não toleram pecadores, os fariseus, eles não toleravam o grupo dos pecadores. Pensa comigo, irmão, se a gente fosse não tolerar pecadores, a gente ia ter que mudar desse planeta. Porque a Bíblia é muito clara, porque todos pecaram e destituídos foram a glória de Deus. Se todos pecaram, esse planeta todo é pecador. Se eu não tolero o pecador, então o que eu estou fazendo nesse planeta, né? Tem que mudar de planeta, mudar do mundo. Mas os necessitados pecadores ouviram em alto bom som. Levi quis ouvir em alto bom som. Segue-me, e o seguiu. E pessoas necessitadas, irmãos, ainda dentro de um cenário que eu estou traçando, que era o caso de Levi, que era do grupo dos publicanos, as pessoas necessitadas de Jesus, necessitadas do Evangelho, estado de cura da alma, normalmente se lembram de outros necessitados. E Levi, Mateus, ele tinha muitos amigos. O texto, buscando alguns textos, diz que ele tinha muitos discípulos. Ele ensinava as pessoas como roubar. Ele fazia discípulos. E tinha muitos amigos. E ele ficou impressionado com aquela palavra de Jesus, segue, e começou a seguir Jesus. Ele começou a gostar muito do que ele ouvia. Ele falou assim, eu quero que meus amigos ouçam também o que este homem tem para dizer, o que Jesus tem para dizer. O que ele fez? Ele preparou uma grande festa. O texto diz que foi uma grande festa, não foi uma festinha. Convidou um monte de amigos, um monte de gente, um monte de discípulo, um monte de seguidor. E a festa era só um pretexto. Qual era o pretexto? Ele queria também, junto, convidar Jesus para que Jesus, na festa, falasse do Evangelho do Reino, para que os amigos recebessem aquilo que ele tinha recebido. Olha que interessante. Os necessitados se lembraram de outros necessitados. Jesus, ele preparou essa festa, chamou os amigos e foi lá chamar Jesus. Eu fico tentando imaginar a cena. Um monte de publicano, gente da pior espécie, um monte de pecador, e agora, vou ter que convidar Jesus para ir nessa festa. Sabe o que é mais interessante de tudo, irmão? Jesus foi e aceitou. Opa! Estou dentro, vou nessa. Irmão, será que todos nós entenderíamos se fosse exatamente essa cena hoje? Um monte de publicano, gente que não pede, gente da pior espécie, tem um lugar, faz uma festa, Jesus... Não, eu vou. Porque Jesus quer se associar com pessoas que contribuam para o seu ministério. Ele quer formar seguidores. E o texto está dizendo, ele não veio para os sãos que acham que não precisa, ele veio para aqueles que precisam. Este é o lugar que ele tem que ir, o texto está claro. E os escribas e fariseus, na hora que viram Jesus aceitar e comendo com eles, se escandalizaram.
Onde é possível? Esse camarada. E por aí. Furiosos. E partiram para desacreditar, partiram para uma contraofensiva. Essa contraofensiva, irmãos, eu vou chamar de guerra das narrativas. É o que mais acontece hoje na mídia. Guerra das narrativas. Um grupo fala uma coisa, o outro vai lá e desmente. Não é bem isso, não é bem aquilo. E isso está tudo misturado com fake news. Vamos ter eleição esse ano, não vamos, irmãos? Sabe que vai ter de monte, já está tendo, e vai ter. A hora que quanto mais perto chega, mais vai ficar fervendo. Guerra de narrativa, fake news, um monte de mentira, um contra os outros. Só um parênteses, fiz um curso na empresa que eu trabalho, patrocinado pela empresa, numa grande instituição de ensino de São Paulo, e chegou, era comunicação, o tema, e chegou aqui, Guerra das Narrativas. E é um assunto que me interessa um pouco. Acabou a aula, chamei o professor, falei, cara, como é que funciona isso? Guerra narrativa, fake news, por quê, Pepe? Mas como é que se faz uma guerra? Porque não existe duas verdades a respeito do mesmo assunto. Ou é verdade ou não é. Aí ele falou assim, já entendi onde você quer chegar, ele me disse. Para a guerra das narrativas, a verdade é o que menos interessa. Não precisa ter verdade, pode ser mentira. Não que ele concordasse. Eu não concordo com isso. Mas, para este modelo de comunicação, vale mentira também, não precisa ser verdade. Então, entendi. Começou uma guerra das narrativas, lá na época de Jesus, irmãos, voltando para o texto. Ele come com um publicano. Se comeu com um publicano, tocou nos publicanos. Se os publicanos eram impuros, não poderia tocar nele, logo ele é impuro. Ora, isso não era verdade, mas olha a narrativa. Comeu, tocou, é impuro. Se é impuro, logo não pode ser filho de Deus. Então ele não é Deus, é tudo mentira. Esse cara aí está tentando enganar vocês. A tentativa dos fariseus era desestabilizar os seguidores. É mesmo, hein? Não pode tocar, sabe? Guerra de narrativa. Desestabilizar os seguidores. Era uma cena pesada que estava ocorrendo. Mas Jesus não dava muita bola para a torcida, como diz o outro, e continuava com seu propósito, que era organizar seguidores e transformar aqueles seguidores pecadores, publicanos, fariseus, em uma comunidade de salvos. Por isso que ele ia passando pelas cidades, passando por Cafarnaum, passando e vendo. Passando e vendo que tipo de pessoas ele poderia convocar para ser seu seguidor. Ele ia passando e vendo. Certamente ele pode ter visto algum sacerdote, algum escriba, e ele falou, isso aí não vai... Esse aí não, esse aqui não. Pecador e fariseu, esse sim. Jesus tinha método, ele não fazia as coisas na louca de qualquer jeito. Não era na base da sorte que ele convocava as pessoas. Não era na base da tentativa de acerto e erro que ele tentava. Vou falar para 10, se um aceitar, tá bom. Ele ia passando e vendo bem. Pecador, publicano, gente que precisa. É você mesmo que... Você. Porque pecador nas mãos de Deus é matéria-prima da melhor qualidade, irmãos. Chamou os pecadores, venha. Não foi na base da sorte, né? 1, 2, 3, 4, 5, você vem. 10, você, camisa verde. Não, eles iam passando e vendo. Isso é importante para o nosso desenvolvimento, do nosso tema que começa agora. Esse era o cenário, irmãos, desse texto. Então, o Jesus que nos lembramos, nós temos 3 pontos para trabalhar. O Jesus que nos lembramos, que passou por Cafarnaum e teve essa situação toda nesse cenário, ele compreendia as pessoas com as quais ele se associava. Não era na louca. Você não precisa compreender, não estou nem aí. Ele compreendia as pessoas. Ele ia passando e vendo. Não foi sem análise. Não foi de qualquer jeito. Ele prestou muita atenção para perceber quais eram os necessitados. Porque os sacerdotes não eram necessitados. Achavam que não era. Embora ele disse que era. Os doentes, ele veio para buscar os doentes porque os sacerdotes não se achavam doentes, não se achavam pecadores. Ele compreendia, e compreensão,
que é a palavra desse primeiro tópico, ela tem 3 palavras para isso. Porque Jesus ia passando e vendo. A palavra ver tem 3 significados. Blepo significa olhar. Teorel, contemplar. E oral, compreender. Jesus ia passando e vendo, olhando, contemplando e compreendendo. Esse é o miserável pecador. Jesus, que nos lembramos, compreendia as pessoas com as quais ele se associava. Muitas vezes a gente quer escolher as pessoas pela nossa própria razão. E depois vamos reclamar com Deus, né? Pô, onde que eu fui amarrar meu burro? Não devia ter falado com essa pessoa. Né? Jesus conhecia as condições dos pecadores e dos publicanos. Jesus sabia muito bem quem eles eram. Miseráveis pecadores, execrados pela sociedade. Jesus não teve surpresa nenhuma com Levi e com Mateus. Caramba, eu não achava que esse cara era tão atrapalhado assim. Não, Jesus conhecia muito bem. Jesus compreendia as pessoas, conhecia as pessoas, compreendia os pecados, compreendia as situações, compreendia a angústia, compreendia a tristeza. Nesse texto, irmãos, talvez Levi fosse o pior dos piores, né? Ele roubava nas 2 pontas. E Jesus conhecia os seus pecados. E Jesus conhece também os nossos pecados todos. Jesus compreendia perfeitamente as pessoas com as quais se associava. E nós, né? Será que a gente compreende as pessoas com as que a gente se associa? Mas o Jesus que nos lembramos no ponto 1, ele não só compreendia, mas no ponto 2, ele convoca os desprezados pela religião, pelos religiosos. No verso 14, Jesus disse, segue-me. Jesus convocou a Levi. Nós já vimos a palavra, akoloten, segue-me. É sempre primeiro Jesus que nos busca, irmão. Levi não foi buscar Jesus. Levi não foi atrás de Jesus. É sempre Jesus que procura o homem que vê a necessidade, o convoca, o homem aceita, e depois que aceita e se humilha e se dispõe a segui-lo, aí pode ouvi-lo. A salvação, a busca de Jesus que se associa com os desprezados, é sempre Jesus que procura o pecador. Nunca é o pecador que procura Jesus. O mérito é só de Jesus. Em Cafarnaum, nesse texto que nós lemos, Jesus convocou um homem. O texto diz que ele só convocou um, só Levi. Convocou um. E depois, lá na festa com os amigos de Levi, lá ele convocou a muitos, que o texto diz que muitos o seguiram. Jesus convocou um. E na festa, convocou a outros. Alguns de nós, irmãos, Deus capacita para falar multidões. Tem gente que tem uma facilidade para ser um pregador do evangelho incrível. Na fila do banco, do açougue, da farmácia, do vizinho. Ele fala de Jesus com uma tranquilidade. Fala a muitas pessoas. A outros, Deus permite e levanta, às vezes, para que fale só a um. Quem sabe você acha um Levi, um Mateus, e depois, por causa desse, vem muitos. Porque o Jesus de que nós lembramos não só compreendia e convocava os desprezados, mas no ponto 3, Jesus de quem nos lembramos também acolhia as pessoas as quais ele compreendia e convocava. Ele acolhia. Jesus não é do tipo de pessoa, irmãos, todo mundo nós conhecemos, e talvez nós já até tenhamos até praticado isso. Jesus não é o tipo de pessoa que, tipo chefão, né? Ordena, o cara que dá ordem, a pessoa gosta da ordem, eu mando, os outros fazem, usa, abusa e depois descarta. Dá até logo. Até logo não, né? Até nunca mais. Já suguei seu sangue, em alguns lugares já suguei todo o seu dinheiro, já suguei tudo que tinha para fazer e depois descarta. Passar bem, ou melhor, passe mal. Adeus, tchau. Jesus não é o tipo de pessoa, Jesus é o tipo de pessoa que acolhe as pessoas às quais ele busca se associar, as pessoas que ele compreende e convoca. Jesus acolhe aqueles que ele convoca, os seus seguidores. Jesus acolhe aqueles que desejam ouvir a sua voz.
Só os dois grupos de publicanos e pecadores quiseram ouvir Jesus. E por isso, na festa, Jesus foi convidado e foi. E na festa teve um detalhe interessante, irmãos. Colocaram Jesus sentado à mesa. Para o mundo oriental, principalmente daquele período, trazer um convidado e fazê-lo sentá-lo à mesa era um convite para lá de especial. Era uma honraria. É um convite extremamente seleto. Convidar alguém para sentar à sua mesa significa que o convidado vai trazer paz, confiança e até perdão de dívidas. Foi isso que aquele homem fez, colocou à mesa, porque ele precisava de paz, ele precisava de confiar em Cristo, ele precisava ter o perdão das suas dívidas, perdão dos seus pecados pago. Ele convidou Jesus, ele queria muito ouvir Jesus e queria muito que seus amigos ouvissem a Jesus. O Jesus que nos lembramos acolheu. Acolher, irmão, significa receber, hospedar. Salmo 34, verso 4, só para ilustrar, diz assim: eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Tem outros vários versos, talvez eu escolhi só esse para brilhantar esse discurso. Receber, hospedar. O Jesus de quem nos lembramos recebe, hospeda, cuida, trata, não descarta. Jesus não levou em conta, irmãos, a má fama dos publicanos e dos pecadores, que ele acolheu. Não levou em conta, ele sabia exatamente que tipo de pessoas eram aquelas. Ainda bem que Jesus não leva em conta a má fama dos publicanos e pecadores. Ainda bem que Jesus não leva em conta a má fama que nós tínhamos antes de conhecê-lo, com nossos pecados, com nossas vidas. Ainda bem que não leva em conta, irmãos. Acolher pessoas desprezadas de má fama não é problema nenhum para Jesus. Ele também, depois de compreender, convocar e acolher, ele transforma as pessoas. E no texto aqui ele transformou a vida de Levi, a vida de Mateus. Ele transformou Mateus de um ladrão de impostos para um dos principais seguidores dele. Ele transformou Mateus de uma pessoa odiada, execrada pela sociedade, para um dos escritores da Bíblia. Livro de Mateus. Transformação. Pecador, para Jesus, que quer se humilha e quer aceitar, ele é a melhor matéria-prima. Jesus transforma de ruim para bom. Jesus acolhe, Jesus perdoa, limpa e transforma pecadores em novas criaturas. Irmão, Jesus usou o acolhimento, é só um comentário um pouco à parte do texto, mas me veio na mente. Usou o acolhimento, a compreensão, a convocação das pessoas e a transformação das pessoas que o seguem como uma espécie de marketing. Jesus não era um marqueteiro desses de eleição, mas Jesus era inteligente. Falei, vou pregar para um, eu olhei, compreendi, é esse. E depois desse um, vieram outros. A sociedade daquela época, a hora que viu uma multidão de gente execrada, gente da pior espécie, da pior qualidade, com outras atitudes, com outras coisas, as pessoas começaram a olhar assim. Depois que esse Jesus apareceu aqui, naquela festa, depois que aconteceu algumas coisas, olha como eles mudaram. Eles eram tão mal educados, agora eles são pessoas bem educadas. O imposto agora parece até que abaixou. Era 2 moedas, agora ele só cobra 25 centavos. Olha, as pessoas daquela época da sociedade viam a diferença daqueles que seguem a Cristo, daqueles que têm uma nova vida com Cristo. E as pessoas começaram a querer saber que Jesus é esse, que mensagem é essa. E muitos, por interesse, por curiosidade, pela transformação na vida de Levi e de mais algumas pessoas, também se achegaram ao Evangelho. Esse é o melhor marketing que tem, né, irmãos? O melhor marketing que tem é que as pessoas consigam enxergar na gente alguma coisa diferente.
a gente nem vai pregar, né? O que tem de diferente em você? Eles que procuram às vezes, né? Muitos do povo, ao ver as pessoas desonradas e agora transformadas, quiseram ouvir Jesus. E dessa forma, irmãos, o propósito de Jesus em construir uma comunidade de salvos, a cada dia se firmava e aumentava. Só como comentário, Levi e Mateus, no livro de Mateus, que é o escritor de Mateus, em boa parte do livro de Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, Mateus ensina como se relacionar com a comunidade dos crentes. Olha que interessante. Ele aprendeu na própria vida o relacionamento, compreensão, convocação, acolhimento. Boa parte do livro de Mateus fala sobre isso. E o livro de Mateus também, o que ele mais tenta fazer, um dos grandes temas de Mateus, é convencer os outros que Jesus é o Filho de Deus. Aquele segue-me, lá no comecinho, teve um impacto poderoso na vida dele. O que ele mais faz em Mateus, também, entre outras coisas, é: ele é o Filho de Deus, segue que vai dar certo. Então, esse é o Jesus que nos lembramos, irmãos, um Jesus que compreendia as pessoas com as quais queria se associar, ele convoca as pessoas com as quais se deseja associar, as pessoas desprezadas pelos religiosos, e ele acolhe as pessoas que convocou. Quer seguir a Jesus, ele vai acolher. De maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que quer vir a mim, segue, vem, pode vir, e de maneira alguma eu vou abrir mão. Jesus sempre acolhe, é isso que ele fez conosco. Para conclusão, então, irmãos, o Jesus de quem nos lembramos tinha bem definido um propósito para a sua vida, que era buscar e salvar as pessoas perdidas. E o processo, o método que ele tinha era se associar às pessoas. Ele se associou somente aqui nesse texto a pessoas rejeitadas. Não tinha nenhuma pessoa aqui boa demais para ele. Pessoas rejeitadas. Os grupos dos publicanos e pecadores foram salvos e serviram para auxiliá-lo no seu propósito, que era formar uma comunidade de salvos. O propósito de Jesus ainda hoje é salvar o perdido, é salvar publicano e pecador. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque Ele nos salvou. Certamente nós estávamos na categoria dos publicanos e pecadores. Ele nos alcançou. Por isso que estamos aqui nessa manhã. Começou com poucas pessoas e hoje somos milhões. Jesus continua buscando pecadores arrependidos, publicanos e fariseus, pessoas cheias de problema. Isso não é problema para Ele, porque Ele conhece todos. Ele não vai ser pego de surpresa. E para isso, irmãos, hoje Ele conta conosco, visto que Ele não pode contar com religiosos, Ele não pode contar com sacerdotes, Ele não pode contar com escribas, com mestres da lei e muito menos com fariseus. Ele continua contando com publicanos e pecadores, que somos todos nós, fomos salvos e transformados por Ele para continuar o seu propósito, que é compreender, convocar, acolher as pessoas pecadoras. Deus nos abençoe nesta manhã. O Jesus de que nos lembramos ainda quer se associar a pessoas que contribuam para o seu propósito. Para a discussão em classe, a mesma sugestão que foi dada no texto original do pastor Elias, fica aqui. Então, qual que é o nosso propósito aqui nesse mundo, irmão, em cima desse texto? E para cumprir nosso propósito, a quem devemos nos associar? Que tem um modelo. Ver, olhar, contemplar, compreender. Aqui precisa. Né? Se passar um sacerdote e não quiser escutar, boa sorte para ele. Se passar um mestre da lei e não quiser escutar Jesus, boa sorte para ele. Se fariseu, boa sorte para ele. Mas tem alguém que quer escutar e, via de regra, vai ser publicano e pecador, é esse aí. Deus colocou
na sua frente para falar de Jesus, falar do Evangelho, Ele conta conosco. Tá bom, irmãos? É isso que eu queria dizer para os irmãos. Agradeço a oportunidade.